Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Inabaláveis. Quero ler um texto que está em Efésios, no capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 10 até o 18. Está escrito assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, essa leitura eu creio que seja bem conhecida dos irmãos, falando sobre a armadura de Deus, e é algo que nós, quanto mais meditamos nessas escrituras, mais recebemos vida, fortalecimento, direção, encorajamento e discernimento do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos aqui sobre como, na prática, no nosso dia a dia, nós vamos permanecer o quê? Inabaláveis. Veja que a palavra diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, a nossa capacitação, a nossa força vem do Senhor. Não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito, não é na nossa própria capacitação, mas é na força que vem do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir com toda a armadura de Deus para o quê? Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Amados, um dos enganos que tem se difundido no meio da igreja é dizer que o diabo, ele não está agindo assim como nós dizemos, né? Eu vejo alguns irmãos que dizem assim, tudo coloca a culpa no diabo, no diabo, no diabo. O diabo nem está se preocupando, ele está deixando aí as pessoas viverem do seu próprio jeito. Amados, isso é um engano, é uma mentira. A Bíblia nos garante que é o diabo que comanda o sistema desse mundo aqui. O mundo pertence a Deus. Deus é rei soberano, Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. E todo esse sistema desse mundo está debaixo do governo e da soberania de Cristo Jesus. Existe um propósito para que tudo esteja acontecendo do jeito que está. Mas quem que governa, quem que comanda no sentido de inspirar os homens, os ímpios, aqueles que não estão debaixo de Cristo? Eles não estão agindo individualmente, no sentido de eles não estão agindo sozinhos. Quem está por trás desse sistema que reina sobre o mundo, toda maldade, toda impiedade, quem está por trás? O diabo. E muitas vezes nós achamos, damos até risada, né? Desmerecemos. Nós não estamos aqui para supervalorizar as obras do diabo, até porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou, nós não podemos menosprezar aquilo, a intenção do diabo, aquilo que ele tem para fazer. E mais do que nunca, nós sabemos que estamos vivendo
os últimos tempos e o diabo sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que o fim dele está próximo. E ele vai tentar mentir o tempo inteiro, até porque essa é a linguagem do diabo. Qual que é a linguagem oficial, o idioma oficial do diabo? A mentira. É quando Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Ele fala do que ele sabe. E o que ele sabe? A mentira. Esse é o idioma oficial do diabo, mentir, proferir mentiras. E é assim que ele tem tentado o quê? Enganar. Ele tem enganado o mundo e ele tenta enganar os filhos de Deus lançando o quê? Mentiras, porque esse é o idioma dele, essa é a linguagem do diabo. E aí a Bíblia vem e diz assim, que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas dele, contra as tentativas dele do que? De nos pegar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E aí a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra pessoas que nós estamos lutando. A nossa guerra é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. O que eles dominam? O sistema que reina sobre esse mundo. É por isso que nós precisamos o quê? Nos posicionar e vestir toda a armadura de Deus. Porque é contra essas forças espirituais do mal que nós estamos guerreando. E aí a Bíblia diz que por isso mesmo é que nós devemos vestir toda essa armadura para que possamos resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis, depois de termos feito tudo, ou seja, depois de atravessarmos todos os dias maus, depois de enfrentarmos tudo o que estiver à nossa frente para que nós precisemos enfrentar, porque nós não seremos isentos dos problemas, não seremos isentos das tribulações, não seremos isentos dos dias maus, pelo contrário, vamos ter que passar por eles, e a Bíblia diz que para nós permanecermos inabaláveis, ou seja, não sermos abalados por causa dos problemas, por causa das guerras, por causa das lutas, para que nós possamos permanecer firmes, nós precisamos o quê? Nos vestir com toda a armadura de Deus. Amados, nós precisamos levar uma vida revestidos da armadura de Deus. Não é quando o problema chega, não é quando a situação difícil aparece, é que nós vamos orar, é que nós vamos clamar, é que nós vamos ler a Bíblia. Não, nós precisamos ter um estilo de vida, que é o estilo de vida da armadura de Deus. É um estilo de vida que se fortalece no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque quando nós levamos uma vida assim, quando vem o dia mau, quando vem a cilada do diabo, quando vem a armadilha, quando vem as mentiras, quando passamos por aqueles momentos difíceis, nós temos subsídios para quê? Para atravessar, nós temos subsídio para vencer o dia mau e permanecer inabaláveis. Por isso que é um estilo de vida, é um modelo de vida. E nós precisamos aprender a desenvolver esse modelo de vida. Amados, o inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está aqui para roubar, matar e destruir. E as setas que ele envia sobre a vida dos filhos de Deus, porque todo aquele que é filho de Deus tem o Espírito Santo vivendo em si. Então o diabo não pode possuir aquela pessoa. Por quê? Porque ele é um filho de Deus. Então o que ele faz? Lança setas. Por isso que uma das partes da armadura de Deus é o que? É o escudo da fé, que é para apagar os dardos inflamados, é para apagar as setas que o inimigo manda sobre a nossa vida. E como que ele faz isso? Principalmente através do seu idioma, da sua linguagem, que é o que? A mentira. O diabo quer mentir para nós em todo tempo, em todo momento. E, amados, se nós não nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder, se nós não tivermos um estilo de vida fortalecidos no Senhor, nós não vamos conseguir resistir, nós não vamos conseguir permanecer inabaláveis. É por isso que a Bíblia nos ensina. A fonte da nossa força é Deus.
E essa força, ela precisa ser alimentada todos os dias. Por isso vistam a armadura de Deus. Vistam, coloquem a armadura de Deus. E nós precisamos nos vestir todos os dias. Nós precisamos colocar essa armadura todos os dias. Isso fala sobre um estilo de vida. Não é simplesmente uma oração que eu faço, eu me revisto com a armadura de Deus. Não é simplesmente isso, mas é um modelo de vida, é um estilo de vida. Olha quais são as partes dessa armadura. A Bíblia fala sobre o cinto da verdade, ou seja, nós precisamos levar uma vida fundamentados na verdade, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. É por isso que nós precisamos estar fundamentados na verdade, envolvidos pela verdade. Por isso que nós não podemos aceitar nenhum tipo de mentira na nossa vida. Precisamos levar uma vida fundamentada na verdade, que é Cristo Jesus. Outra parte da armadura é a couraça da justiça, ou seja, precisamos compreender a justiça de Deus. A justiça de Deus está no fato de que Cristo Jesus, que nunca pecou, ele mesmo se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Precisamos crer na verdade de que nós somos justos em Cristo Jesus. Não é na força do nosso braço, não é pelas nossas obras, não é porque somos bonzinhos, não. É pela obra de Cristo, porque Cristo realizou uma obra em nosso lugar, ele se tornou pecado, levou o peso das nossas transgressões e das nossas iniquidades e ressuscitou por causa da obra que Cristo Jesus fez. Então, hoje, porque depositamos a fé nele, nós somos a justiça de Deus, nós somos justos diante de Deus, aprovados, aceitáveis para Deus. Precisamos entender isso. Não podemos mais viver debaixo da culpa e da condenação. Então, é um estilo de vida que crê que nós já somos justos. Nós temos livre acesso a Deus, já somos aceitos por Deus. Ele nos vê como justificados. Não há mais condenação sobre nós. Outra parte dessa armadura são os calçados do Evangelho da Paz. Ou seja, precisamos lutar para viver em paz, buscar viver em paz. Quando eu falo lutar para viver em paz, é o que a Bíblia fala: esforcem-se para viver em paz com todos. A gente precisa buscar isso, amados. Num mundo em que nós vivemos de tanta maldade, de tanto egoísmo, de tanto orgulho, é de fato uma busca viver em paz, tanto com Deus quanto com todos. Por com Deus é crendo que Cristo Jesus já fez uma obra completa, e com as pessoas é permitindo que a paz de Cristo reine nos relacionamentos, apesar de muitas pessoas ao nosso redor, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na rua, pessoas que conhecemos que muitas vezes não são cristãs, elas tentem tirar a nossa paz. Nós precisamos o quê? Nos dedicar numa vida de manter essa paz. Essa paz com as pessoas, essa paz nos relacionamentos, não deixar a contenda, a briga invadir os relacionamentos. Isso é um estilo de vida, amados, é todos os dias, todos os dias. Outra parte da armadura é exatamente o escudo da fé, que a Bíblia diz que serve para apagar as setas inflamadas do maligno. Nós levantamos o nosso escudo da fé, ou seja, eu creio no que a Bíblia me ensina, eu creio na palavra de Deus, a minha fé está na suficiência de Cristo Jesus. Não vou acreditar nas setas de mentira do diabo. Quais são as setas que ele manda para nós? Mentiras. Mentiras sobre quem nós somos, ele tenta nos acusar o tempo inteiro. Mentiras sobre os nossos relacionamentos, ele tenta trazer confusão para os nossos relacionamentos o tempo inteiro. Mentira a respeito da nossa vida ministerial, profissional, familiar, emocional, dizendo que não tem jeito para nós. Ele sempre tenta nos roubar a alegria que vem do Senhor, sempre tenta destruir aquilo que Deus construiu nas nossas vidas. Isso tudo são setas de mentira e nós precisamos levantar o escudo da fé. Mas, amados, nós só vamos conseguir fazer isso quando nós
exercitamos esse modelo de vida. Sabe, não tem como nós levantarmos o escudo da fé simplesmente da noite para o dia. Não tem como. Nós vamos conseguir fazer isso, levantar o escudo da fé, quando nós alimentamos a nossa fé. Sabe, quando vem o dia mal, às vezes não é um único dia, às vezes são uma temporada, um período de tempo que nós enfrentamos muitos desafios, vem seta atrás de seta, nós precisamos exercitar, amados, a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Outra parte da armadura, capacete da salvação. Ou seja, a nossa mente precisa estar blindada com as verdades da salvação. A nossa mente precisa ser livre em Deus para viver as verdades da salvação. Já sou salvo em Cristo Jesus, eu já sou perdoado em Cristo Jesus, eu já sou justificado em Cristo Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Nós precisamos alimentar esses pensamentos, os pensamentos da salvação. Por isso que é o capacete, né? Envolve a nossa cabeça. Precisamos blindar a nossa mente com as verdades da salvação. Por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:8 que nós devemos pensar em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é nobre, em tudo que é verdadeiro. Para quê? Para que a nossa mente se encha com as verdades da salvação que há em Cristo Jesus. A outra parte da armadura de Deus, a espada do Espírito, que a Bíblia diz é a palavra de Deus. Por isso que precisamos meditar, ler, estudar a palavra de Deus, nos encher com a palavra de Deus, porque é com essa palavra que nós ferimos o inimigo. Como assim ferimos? Porque a palavra é a espada. Amados, é através da palavra de Deus que quando o inimigo chega perto, nós podemos empunhar a nossa espada e aniquilar o inimigo com a espada, ou seja, com a palavra. Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. E veja que o diabo também usou a palavra de Deus para tentar Jesus, para mentir para Jesus. Se você é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é o filho de Deus. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentava usar as verdades, pula daqui, salta daqui porque Deus enviará os seus anjos para guardar você. O diabo tentando enganar e mentir para Jesus, usando a palavra de Deus. Então, o inimigo também tenta usar a palavra de Deus contra nós. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não cair, para discernir. Ele está usando a palavra para tentar mentir, para tentar me enganar, usando a palavra. Mas ele não vai conseguir. E aí nós rebatemos com o poder da palavra de Deus. Amados, quando a palavra de Deus é empunhada por aquele que está em Cristo, ela tem todo o poder para destruir tudo aquilo que o diabo vem contra nós. Nós precisamos viver assim, ter um estilo de vida assim. E a última parte da armadura, que não está bem clara, mas nós podemos entender que a oração é como se fosse uma lança, né? Nós podemos orar, interceder e nós vamos atingir o inimigo e ele será derrotado através do que? De uma vida de oração e uma vida de intercessão, não só oração por nós, mas intercedendo também pelos nossos irmãos. A Bíblia fala: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar pelos nossos irmãos. Amados, que eu e você, nós desenvolvamos esse modelo de vida, esse estilo de vida, porque nos vestirmos com a armadura de Deus não é só uma oração que nós fazemos da boca para fora, ou não é algo que nós declaramos apenas com a nossa boca, mas é um modelo de vida, crendo nas verdades de Deus todos os dias, porque a fé é dinâmica. A fé não é estática, nós não podemos crer num único dia, nós devemos crer todos os dias. E devemos nos fortalecer na força do poder de Deus, nos revestindo com essa armadura todos os dias, estudando a palavra, orando, crendo na obra justificadora de Cristo, buscando a paz, levantando o escudo da fé.
É assim que nós vamos resistir no dia mau e vamos permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo, compreendendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra circunstâncias, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, que eu e você nós possamos viver assim. Nós podemos enfrentar dias maus e enfrentaremos. Não estamos isentos dos dias maus, mas quando levamos um estilo de vida que é de se fortalecer na força do poder de Deus, revestidos com a armadura de Deus, quando o dia mau chegar, nós vamos resisti-lo, nós vamos atravessá-lo e lá no final nós vamos sair inabaláveis, ou seja, não seremos destruídos depois de passarmos pelo dia mau, não seremos abalados depois de passarmos pelo dia mau. Podemos até ficarmos abatidos, como a palavra fala, o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 4. Podemos até ficar abatidos, mas não destruídos. O dia mau pode até nos abater, mas nós não seremos destruídos. Nós permaneceremos o quê? Inabaláveis. Assim como está lá no Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Podemos até ficar tristes, um pouco abatidos quando enfrentamos o dia mau. Isso acontece, mas nós não seremos o que? Abalados, ou seja, não seremos removidos da rocha na qual nós estamos inseridos, que é Cristo Jesus. Que eu e você, amados, possamos nos fortalecer dia após dia no Senhor e no seu forte poder, crendo em cada uma das verdades do Senhor. Nós já somos a justiça de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. O Senhor mesmo é a verdade que nos envolve. Nós já recebemos a paz para termos um relacionamento de paz com Deus e paz com as pessoas, porque Cristo é a nossa paz. Nós podemos levantar o escudo da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus e mandar embora todas as mentiras que vêm contra nós, dizendo que os planos de Deus não vão funcionar, que nós não vamos dar certo, que é tudo uma mentira. Não, nós vamos manter a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, crendo que os planos de Deus para nós são bons planos, que os planos de Deus para nós, o que Ele tem para nós é extraordinário. Por quê? Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Deus, Jesus Cristo, veio para nos dar vida e vida plena, e Ele quer que nós desfrutemos dessa vida. E nós vamos sim levantar o escudo da nossa fé todos os dias. Nós vamos manter a nossa mente guiada pelo poder da salvação. Nós vamos manter a nossa mente blindada com o capacete da salvação, crendo que nós já somos salvos em Cristo Jesus, redimidos em Cristo Jesus. Nós vamos empunhar a espada do Espírito todos os dias, que é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e vamos usar a nossa lança para atingir o inimigo das nossas almas, que é a oração. Vamos orar, levar uma vida de oração, orar por nós mesmos e interceder pelos nossos irmãos. Amados, que eu e você, nós vivamos assim todos os dias da nossa vida. Vivendo assim, nós seremos inabaláveis. O dia mau pode vir, talvez seja um período que vem contra a nossa vida e nós ficamos alguns dias abatidos, tristes, mas como a palavra diz, podemos até ficar abatidos, mas jamais destruídos, porque nós somos aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se revestem do poder de Deus, que creem no poder de Deus, e por causa disso, nós somos como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A nossa rocha é Cristo Jesus e nós vamos permanecer inabaláveis, vamos nos manter firmes no Senhor e vamos vencer as ciladas do diabo, vamos ir contra toda tentativa do diabo de nos destruir, vamos atravessar os dias maus e quando atravessarmos, vamos chegar lá do outro lado e vamos dizer: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amados, a nossa vitória está em Cristo. Por isso precisamos nos revestir todos os dias de Cristo. Revestir a armadura de Deus é basicamente
Podemos resumir como que nós nos vestimos com a armadura de Deus, nos revestindo de Cristo, confiando, crendo que nós estamos em Cristo Jesus e Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é a nossa força. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos fortalece com a força do seu poder. Abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para nós entendermos esse modelo de vida, de nos revestirmos todos os dias com a sua armadura. É um estilo de vida fundamentado na verdade, na justiça, na paz, na fé, na salvação, empunhando sempre a espada do Espírito, que é a tua palavra, e tendo sempre uma vida de oração. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos a desenvolvermos esse estilo de vida todos os dias da nossa vida. Orando, lendo a palavra, crendo nas suas verdades, porque quando o dia mal vier, quando as mentiras do inimigo vierem e forem lançadas sobre a nossa mente, nós podemos combater tudo isso, podemos vencer tudo isso e nos manter firmes, inabaláveis. Nos ajuda a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.